Olha só, estamos aqui torta na piscina. O ângulo mais bizarro de vídeo. Que ângulo te facilita a vida? Esse aqui, ó. Esse. Estou recebendo aqui na minha humilde residência Juliana Aquino. Ou Ju Aquino Amor. Uhum. Hashtag não, @Ju Aquino Amor, pra vocês seguirem essa musa. E nós temos uma história muito engraçada, porque a Ju... Ela é minha senhoria. Ela é minha inquilina. E ela começou a me contar, na verdade, por que ela fala de autoestima. E a gente às vezes pensa que a autoestima é sobre beleza, mas não é exatamente isso, né, Ju? Não. Na verdade, a beleza é o que nos aprisiona, né? É o que faz com que as mulheres se enclausurem no mundo de medo e de cortesia ao patriarcado, para não ser quem elas podem ser. E mulheres são poderosíssimas, né? Se elas se juntam, então gente, o bagulho fica louco. A Ju, que está aqui, é uma das mulheres mais poderosas que eu conheço. Ah lá. É, você fica do lado dela, você pensa assim, meu Deus, eu quero ser essa mulher quando eu crescer. Tipo, como eu faço pra ficar mais parecida com ela? Ai, que bom, a recíproca é verdadeira. Gente, desculpa, deixa a gente rasgar uma seda aqui. Eu falo de autoestima porque me foi dada uma plataforma para falar de beleza. Em 2015, eu fui chamada para fazer uma campanha para Dove. Peraí. O que é que aconteceu em 2015? Em 2015, eu tava desempregada há 2 anos e meio. Uma cara fodida. E aí, eu acabei me enfiando numa loucura. Me mandaram um post de um grupo feminista chamando mulheres nos perfis XYZ. E os perfis eram muito legais. Era mulher albina, preta loira, preta de dread, idosa de cabelo branco. Assim, isso era 2015, né? Uhum. Graças a Deus, muita coisa mudou de 2015 pra cá. A gente não tinha muito esse discurso que tem hoje. E aí tinha lá o que eles chamam de mulher curvilínea. Aí mandei uma foto que eu tinha feito por insistência de uma amiga para uma matéria da Cosmopolitan. Foi total insistência. Eu fui porque ela não tinha ninguém. Eu falei, tá bom, eu vou. Eu nunca tinha tirado foto de nada, assim, tipo, vamos tirar foto e fazer assim, né? Não sabia. E eu tinha essa foto, mandei uma selfie, mandei da sala da minha casa. Olhei pro lado assim, ó, tipo, mano, tem alguém vendo? Que vergonha. Fez uma selfie. É, mandei. E aí, gostamos de você, mandou suas redes sociais abertas, gostamos de você, mandou, eu vim fazer um teste, lá, passei. E aí eu vivi uma semana de intensivo de mulheres, porque a produção era inteira feminina. O grupo de mulheres que ia ser fotografado eram 14 mulheres. Quando eu cheguei, eu já vi o quanto eu tava sendo preconceituosa comigo, né? Porque rolou uma história assim, tipo, tirando o perfil idosa, todas tinham 18 anos, 20 anos. Eu tava com 34 na época, eu falei, o que eu tô fazendo aqui, né, bem? Porque era Brasil inteiro, eu falei, não tem uma gordinha de boquinha de coração, de olhinho azul? E aí eu vi como eu tava sendo preconceituosa comigo. Você tava também esperando, tá, até vai ter a gorda, mas não pode ser tudo bem ser gorda desde que, não e não, né? E aí, na primeira noite que eu tava com aquele bando de mulher incrível, eu já entendi que não era sobre beleza, era sobre como você se relaciona com a sua mulher, como você é como mulher. Porque eram todas muito fodas. Uma delas é a Nathalie Neri. Todas são muito fodas. E aí, vivi essa uma semana incrível. Parei pra pensar pela primeira vez na beleza pelo viés da estética, porque eu nunca tinha pensado nisso. Porque beleza pra mim nunca foi uma questão, pelo contrário, ela era um problema. Porque eu sou filha de pais extremamente tóxicos e violentos. Enfim, meu pai abusou de mim a vida inteira. E a minha mãe, em vez de ser uma pessoa saudável e me defender, ela ficou com inveja de mim. Eu lembro que a minha psicanalista de um tempo atrás falava que ela tinha mais raiva da minha mãe do que do meu pai, porque ela reforçou o trauma, né? Porque eu vivi o trauma, em vez de outro adulto que poderia cuidar de mim, me proteger, ela reforçou. Então, o abusador consegue o que ele quer com uma pessoa abusada porque ele controla a situação. Com certeza, com certeza. Só pra gente... Eu não quero usar esclarecer mais e eu não consigo substituir essa porra. Só pra gente... Ilustrar. Boa, diva. Só pra gente ilustrar ou pra gente escurecer. Me diz que tipo de abuso era, porque senão as pessoas vão pensar que é abuso sexual, até porque eu trato muito desse tema, né? Então a gente tá falando mais de violência nesse caso, mas que beira um assédio bem grave às vezes, né? Então, aí você me conta. Eu me lembro, não é pra ficar triste esse vídeo, tá?
Eu me lembro de beijo na boca, eu me lembro de passar a mão no corpo. Eu me lembro, é abuso sexual. Eu me lembro de... Meu pai punha supositório em mim. Por que meu pai punha supositório em mim? Essas são lembranças antigas. O meu pai era muito controlador, muito violento. Tipo, eu não era uma criança que brincava na rua, por exemplo. Eu não sei jogar vôlei, não sei jogar queimado, não sei jogar taco. Todas as brincadeiras de rua eu não sei fazer, porque eu não brincava na rua. Quando eu tinha uns 12 anos, eu me apaixonei. E aí eu comecei a pular a janela da minha casa e sair escondida. E aí um dia o meu pai descobriu que eu saí escondida. Olha que inocente, eu tipo... Deixei a boneca, os travesseiros embaixo do edredom. Pra ele achar que você tava em casa. Ridícula, né? E aí a gente tem as coisas no filme, né? E acha que vai funcionar. Eu era criança. E aí ele achou... Quando eu voltei pra casa, eu passava pelo lado de fora do corredor, assim, pra subir pro meu quarto. A hora que eu passei do lado da porta da sala, abriu a porta. Era minha mãe, eu gelei inteira. Aí minha mãe começou a gritar comigo. Eu falei, mãe, não grita, o pai vai acordar. Ela falou, seu pai já está acordado, Juliana. E meu pai era um cara que se eu tivesse... Não importava, assim, ele dava soco no estômago. Se eu caísse no chão, ele chutava o meu estômago. Então ele era muito violento. E aí, aquela hora, eu fudeu, né? Meu pai vai me matar de tanto me bater. Ele tava tão bravo nesse dia que ele catou o meu cabelo. E meu cabelo era uma questão, porque a minha mãe cortou meu cabelo assim a minha infância inteira. E quando você é criança, você quer ter cabelo de menina, né? Tinha a história do cabelo de Joãozinho. Ainda bem que o mundo muda, graças a Deus. E aí eu tinha conseguido ter o cabelo comprido com esses 12 anos aí. E aí ele cortou meu cabelo. Pegou o cabelo, metade da minha cabeça assim, ó, cortou meu cabelo. Eu lembro que no dia seguinte eu virei o cabelo assim, ó. Prendi, pus uma touca e fui pra escola. E aí a minha vida virou um inferno depois disso. Já não era boa, né? Mas aí virou um inferno. Eu lembro não era boa porque ele tinha essa coisa de espancar, né? Sim. De bater até... E tinha muito da pressão do medo. Meu pai vivia muito em cima do medo. Por exemplo, a primeira noite depois disso, tinha uma coisa que a família tinha, assim, que era o comer junto. Fazia comida, minha mãe fazia comida pra gente, servia a gente no prato. Isso existia na família. E aí no dia seguinte minha mãe gritava pra todo mundo jantar. Minha mãe gritou todo mundo pra jantar, descemos. Aí meu pai olhou pra mim e falou assim, você não vai comer na mesa não, você vai comer lá fora com a cachorra. E aí eu comi lá fora com a cachorra muitas vezes. Até o dia que a minha mãe parou de me chamar. E aí eles jantavam. E aí depois que eles jantavam, minha mãe falava, Juliana, pode vir. Aí eu comia sozinha na mesa. Nessa época ele me chamava de princesinha pra me zoar. Eu lembro que ele tomou toda a minha roupa. Ele tomou cobertor, travesseiro, tomou tudo. E eu fiquei com uma muda de... Na época era moda, conjuntinho de short de cotton com camiseta. Eu tinha um conjuntinho desse e o uniforme da escola. E aí eram as roupas que eu trocava. E eu fiquei assim muito tempo, sendo chamada de princesinha pra me zoar. Eu não participava de nada. E, mano, ele fez da minha vida um inferno. Então, o que já tava ruim, ficou muito pior. E essa coisa da princesa, você falou que a beleza sempre foi um problema. Era um problema porque, na minha cabeça, o meu pai fez o que ele fez comigo porque eu era bonita. O fato de eu ser bonita despertou o desejo do meu pai. A minha mãe sempre teve muita raiva de mulher bonita. Ela chamava de vagabunda, ela chamava de vulgar, sabe? Então ela tinha um problema com a beleza. Ela me escondeu. Eu lembro quando meu corpo começou a aparecer, ela me comprava umas roupas enormes, só o meu uniforme andava 4 voltas no elástico, assim. Ela fazia muita questão de me esconder. Então a beleza, na minha cabeça, de menina, ela era um problema. E aí teve essa fase horrorosa aí. E eu tinha uma coisa em mim que eu queria viver, eu queria conhecer gente, eu sabia que existia mais coisas além do que aquela merda que eu vivia dentro da casa dos meus pais. E aí, eu comecei a fugir de novo. E aí, meu pai descobriu de novo, e aí nesse dia, fudeu. Porque aí nesse dia eu lembro que eu entrei correndo dentro de casa, me tranquei dentro do banheiro, ele começou a socar a porta do banheiro, minha mãe abre a porta que seu pai vai se machucar, ele tava tentando passar por um vitrozinho redondo que, imagina, jamais ele passaria. E aí ela ficou insistindo pra eu abrir a porta porque ele ia se machucar. Eu abri a porta, ele fechou a porta do banheiro, mandou eu tirar a roupa. Eu tinha uns 12, 13 anos. Eu tinha corpo já, né? Sim. E aí ele falou que ele ia me machucar me castigar sem deixar marca. Porque se algum vizinho filha da puta chamasse a polícia, não ia ter nada contra ele. Porque sim, os vizinhos já tinham chamado a polícia pra ele, porque ele me espancou na rua na frente de todo mundo. E aí, nesse dia, e esse foi o primeiro dia de muitos dias que ele encontrou esse jeito de me machucar, ele pegava nos meus pelos, arrancava tudo com a mão assim. E seus pelos pubianos. E apertava o meu peito. Esse era o jeito dele de me castigar.
E aí ele passou a fazer isso sempre. Então assim, eu lembro do meu pai fazer sexo comigo? Não. Mas eu já aprendi, depois de adulta, que o abuso sexual é qualquer coisa, qualquer atitude de uma pessoa sobre a outra sem que ela tenha dado a intenção daquilo. E eu era uma criança, obviamente eu não tinha abertura de intenção nenhuma. Claro. E ele, além deles serem adultos, né? Porque criança faz o que adulto quer, né? A criança tem que obedecer adulto. Criança não tem opinião, não pode questionar. Adulto que manda. Então, assim, além deles serem adultos, eles eram os meus pais, entidade máxima de obediência, e as pessoas que eu mais queria que me amassem. Claro. Então, isso confunde muito. Só um pouquinho. Moço, a gente tá terminando de gravar um vídeo, você pode só esperar um pouquinho pra botar o som? Você que tá botando o som? Ah, obrigada. Rapidinho. Tamo quase. Obrigada. Então, pai e mãe são as primeiras, o nosso primeiro aprendizado de relação com a sociedade, né? Total. E eu aprendi a me relacionar com a sociedade durante 24 anos, que foi todo o tempo que eu fiquei na casa deles, com muita violência, com muita agressão, com muita anulação, com muita humilhação. Então eu cresci sem saber nada de bom em mim, nada. Eu lembro quando eu fui parar na terapia pela primeira vez, eu falei, tá bom, eu vou descobrir o que eu tenho de bom. E aí eu fui perguntar pras pessoas, porque eu não sabia. E aí eu lembro que na época eu tinha uns 22 anos, as pessoas me falaram que eu era uma boa amiga. Aí eu falei, tá bom, então eu fazia tudo. Vai ter queima de fogos lá em Jarinu, vamos. E eu venho construindo essa relação de autoestima ao longo de muitos anos, mas a minha autoestima sempre esteve muito ligada a: será que as pessoas vão gostar de mim? Será que eu vou ser uma boa profissional? Será que eu vou ser uma boa amiga? Ela nunca esteve ligada à beleza. Entendi. Porque a beleza pra mim era um problema. Então quando aconteceu o Dove, eu fiz as pazes com a beleza. E não porque eu sou uma mulher gorda. Porque era a leitura que todo mundo fazia, né? Ai, que bom que Dove te fez você se amar porque você é gorda. Não, velho, eu me amo, independente de eu ser gorda ou não. Sim. Naquela hora eu fiz as pazes com poder ser uma mulher bonita. E é muito louco porque, assim, nenhuma das mulheres da campanha tinha um personagem. Elas eram elas. O que faz a campanha ser a verdadeira como ela é, né? E a minha foto é a única que é sexy. O meu texto é o único que fala de sensualidade, porque a campanha fala de quebra de padrões. Não de padrões, mas de estereótipos. Então, o texto sempre se complementa à imagem. Então, por exemplo, as gaúchas, o texto era: imagine uma mulher jovem, linda, gaúcha, loira. E aí as gaúchas eram pretas. Então era sobre isso, assim. O meu texto era: imagine uma mulher confiante, sensual. Era uma coisa assim, toda trabalhada na sensualidade. Então eu fiz as pazes com isso, com poder me habilitar a sentir uma mulher bonita, desejada, sensual, sem ter medo. Porque eu sempre fugi disso, porque me machucou demais, me feriu no que mais machuca a gente. Porque por 30 anos, até eu parar na psicanálise real, por 30 anos o único plano que eu tinha na minha vida é que meus pais me amassem. Quando eu descobri, ou quando eu ilustrei quem de verdade eram os meus pais, isso é muito doído. Foi muito doído admitir que eu tenho um pai abusador, que eu tenho pais abusadores, né? Porque a minha mãe foi conivente com isso a vida toda. Foi muito difícil admitir isso, porque no fim, muito do que o abusado, a vítima se prende na culpa, porque se é culpa dele, de alguma maneira ele tem como resolver. Sim, total. Eu tenho um vídeo sobre isso aqui. A culpa, ela é um jeito que a gente tem também de achar que a gente tem alguma autonomia sobre a situação, né? Porque é muito difícil admitir que é simplesmente porque a pessoa é doente, porque elas são ruins. E aí, parabéns, você tem um combo do pai e da mãe, né? Então foi muito duro admitir isso, assim, desistir desse plano que eu tinha de que eles me amassem, que eles viessem me explicar por que eles faziam aquilo comigo. Então eu comecei a construir de verdade a pessoa que eu sou hoje com 30 anos na terapia. Então a minha relação com autoestima está ligada a que tipo de pessoa eu sou e o que eu quero deixar da Juliana nas pessoas, sabe? E aí, quando a Dove me deu a plataforma de beleza, porque no fundo era uma campanha que falava de beleza, né? Sim. Eu me apropriei dela porque eu demorei muito tempo, foi só com Dove que eu entendi o poder que a beleza tem.
E não a beleza que é vendida, a beleza do você se sentir bonita. Porque na sociedade em que isso é muito cobrado, se você não se gosta, você não vai. E aí você não vai num encontro, você não vai numa entrevista, você não vai numa viagem, você não vai viver, você não bota a cara na rua. Nossa, especialmente quando você é jovem, né? Eu lembro, às vezes uma coisa não ficava boa, eu me recusava a sair, porque é muito imposto isso. É. Então, quando você faz as pazes com o que é seu, com o que é a sua beleza, isso realmente te empodera. Porque você gosta tanto de você, que você fala, mano, vou ali salvar o mundo. Ah, isso é verdade. E a Ju tem muito isso, assim, ela gosta muito dela. Eu imagino que vocês talvez estejam um pouco chocados ainda com tudo que foi dito. Eu não estou tão chocada porque eu já conheço a Ju e conheço um pouco da história da Ju. Tanto por isso que eu falei, vamos gravar já aqui na piscina. Ela veio aqui na minha casa pra gente tomar um sol. Estamos aqui de biquíni, estamos falando de beleza, empoderamento, depois estamos de biquíni. Cadê a bunda? Divas lindas. Vamos pôr nossas bundas aqui. E uma coisa que ela me disse hoje também, que eu acho que é uma coisa legal pra gente também abordar e de repente até dar tchau por aí. Muita gente lá no grupo de apoio a vítimas de violência sexual que eu coordeno fala dessa relação com as mães, né? Que quando falaram com as mães não aceitaram, expulsaram de casa, continuam com os caras que abusaram, né? Porque é como se elas tivessem culpa e tal. E pouca gente fala do problema dos pais e das mães. Pouca gente fala de como um pai e uma mãe pode desgraçar a vida de uma pessoa. Essa foi a frase que você usou hoje. São as pessoas mais habilitadas a fuder com a vida de uma pessoa. Porque ontem a minha psicóloga mandou uma chargezinha que era o paciente e o terapeuta. Aí o paciente falando, a minha mãe conhece todos os meus gatilhos. Parece que a minha mãe conhece todos os meus gatilhos. O terapeuta fala, sim, foi ela que instalou. E é verdade, né? Eu tenho verdades na minha cabeça, cruéis pra caralho, que é lavagem cerebral de tanta coisa que a minha mãe falou, assim. Então, tipo, a história do Me Gostar, por exemplo, eu cresci escutando, por isso que o podcast se chama Ponha-se no Seu Lugar. Ela tem um podcast, acompanhe, chama-se Ponha-se no Seu Lugar, você vê em todas as plataformas de podcast. Porque ela falava, põe-se no seu lugar, menina. Você vai lá pra estudar, você vai lá pra fazer amigo, você não vai lá para as pessoas gostarem de você. Esquentou demais o celular, tivemos que parar a gravação, vamos continuar. Nadar e continuar. Ela falava, só gosta de você porque não sabe a boa bisca que você é. Só eu sei quem você é. Isso entrou em todas as minhas células, assim, porque eu realmente passei a acreditar até ontem que se a pessoa tava me tratando bem é porque ela ainda não sabe quem eu sou. Uma hora ela vai saber e ela vai embora. Então, isso influencia todas as suas relações profissionais, amorosas, de amizade. E quando eu descobrir que você é, eu vou embora também. Vai embora, vai porra nenhuma, porque eu grudei agora. É isso, então, pai e mãe é muito habilitado a foder com a nossa vida. Porque é onde você constrói a sua autoestima. Outro dia eu tava numa conversa com uma amiga minha falando, caralho, mas a gente tá sofrendo agora com quase 40 anos com coisas que aconteceram lá. Mas se você tem uma casa com fundição de areia, você vai ter que viver nela enquanto você vai trocando uma parede aqui, ó. Arruma essa, a outra tá meio ruindo. Você vai morando na casa que você tá quebrando e você me contou construindo. também que você tinha dúvida se a sua mãe sabia de tudo que você vivia, mas você conseguiu uma prova de que ela sabia mesmo, né? Você perguntou pra ela, né? Eu perguntei, quando eu tinha uns 30 anos, um dia eu tive um pesadelo, liguei pra ela. Falei, mãe, viu? Porque a gente não se falava, né? Na verdade, a gente não se fala, acho que há uns 10 anos. Nessa época, fazia uns 2 anos que a gente se falava. E aí eu fui perguntar, liguei pra ela um dia, me deu uns 5 minutos. Eu tive alguns desses 5 minutos, assim, de 4 em 4 anos. Faz muito tempo já que eu não tenho. E aí eu falei, viu, você não se importa? Você não quer saber onde eu moro? Se eu tô precisando de alguma coisa, se eu tô viva? Aí ela falou, eu tô respeitando o seu espaço. Aí eu falei pra ela, mãe, eu tive um pesadelo horroroso. E aí eu falei pra ela, eu sonhei que eu arrancava os seus pelos e apertava o seu peito igual o pai fazia comigo. Aí ela falou, mas por que você tá falando disso agora? Isso ficou no passado. Aí eu falei, não ficou, mãe, não tá no passado, tá em mim, tá nos meus medos, nas minhas inseguranças, em tudo que eu vivo hoje. Então ela sabia, e aí até ali, ou naquela época, eu acho que eu ainda vivia a ilusão de que, né, feministas, né, de que minha mãe tava lá num papel que ela não conseguia enxergar a força dela, ela também tava submetida, mas no fundo ela tem a maldade dela, né? Você não, por mais, sei lá, submissa a um homem, você chega a um limite de você ver uma criança sofrendo, que é a criança que você deveria amar, e alguma coisa você fala, não, pera só um minuto, isso aqui tá errado. Ela nunca fez isso. A minha mãe ama o meu pai acima de qualquer coisa, inclusive da maternidade,
dela como pessoa, ela ama meu pai acima de tudo. Ela queria este casamento. E ela vive, ela tá com ele até hoje. Ela vive esse casamento. Então foi construir essa mulher que eu sou, tendo como exemplo esta mãe, foi muito difícil. Porque eu tô longe de ser qualquer coisa aprovada pela minha mãe hoje, né? Sim. Ela deve querer morrer de me ver. Porque ela quis tanto me colocar numa caixinha pra eu não falar. E aí, olha aí, eu aqui, ó. Bem falando. Que loucura, né? E você falou até que tem medo do sucesso, por isso, né? Teve medo do sucesso uma época, porque também eles te podavam muito. Você não saía de casa, você só podia estudar. E seu pai, ele se gabava, né, para as pessoas, dizendo que ele deixava você na linha, né? É, porque eu só era essa menina boa, porque eu cresci na periferia da Zona Leste. É um lugar com... Eu vi muitas amigas minhas engravidarem jovens, né? As pessoas não têm acesso a possibilidades, aí vai trabalhar no mercadinho, na lojinha, então, assim. Eu era a menina que foi fazer Senai, que foi fazer faculdade, porque meu pai me tratou aqui, ó. Então ele tinha esse orgulho dele de que eu era quem eu era por mérito dele. Então teve uma fase grande da minha vida, foi muita terapia na cabeça pra eu entender que eu fugia de sucesso. Primeiro porque eu conectava muito dinheiro à imagem do meu pai, porque ele também era o cara de dinheiro da família, então eu tinha raiva de dinheiro. Mas principalmente a coisa do sucesso, porque eu não podia dar certo. Como é que eu ia dar certo? Se eu desse certo na vida, que é o que todo mundo diz, é porque meu pai acertou. Então eu demorei um tempo para entender que existe a minha caminhada e existe o que ele me ensinou. E o que ele me ensinou, se tem uma coisa que eu agradeço, foi o tanto que eles me insistiram em estudar. Isso eles têm muito como mérito, assim. A educação me salvou muito, porque foi o que me libertou. Que permitiu você sair dessa casa, inclusive. Né? Exato. Então ele acabou me dando a liberdade, porque quando ele pegava muito no meu pé para estudar, me caminhou para eu chegar onde eu cheguei e conseguir me libertar disso. Mas acabou aí. Todo o resto, toda a violência, toda a humilhação e tudo que eu vivi não é mérito de nada. Eu acho que é legal a gente reforçar aqui pra terminar, porque a gente consegue conversar horas, gente. Esse vídeo São sai duas enorme, geminianas. foda-se. Vai ficar gigantesco. Que família a gente constrói, né? Sim. A gente E eu tenho a minha família hoje. Que não necessariamente é a família na qual você nasceu. E tudo bem, né? Eu falo muito isso. Às vezes a pessoa fica lá tentando ser amada pelos pais, a pessoa é gay, fica tentando convencer os pais de que ela é uma boa filha mesmo assim, né? Porque gosta de mulheres, ou que é um bom filho. Vai encontrar sua família, você não precisa convencer ninguém que você merece amor. É muito triste isso, né? A gente tentar... Eu sei que nós vamos tentar convencer os nossos parentes de que a gente merece amor. Mas tem gente que vai te amar. Não precisam ser essas pessoas. Sim. E mais do que isso, eu acho que a gente precisa muito encontrar o prazer em ser sozinho. Porque a gente busca muito esse lugar de eu pertenço a essa família ou a esse grupo. Aí você troca uma dependência por outra. Você não precisa. É muito dolorido admitir que você é sozinho, mas é muito libertador. E hoje eu tenho muito orgulho de olhar, porque é parte dessa lucidez, né? Você olha e fala assim, tá bom, você quer a custo de quê? É isso aqui que você tem. Você quer? Olha de verdade para aquilo. Não quero, me limita. Então tá bom, então agradece esse pedacinho que você tem e vai viver outras coisas. Você não precisa ter família, não precisa ter marido, não precisa esposa, nada. amigo. Pode você ser não escolha. É ótimo ter. Te Amém. ajuda, te carrega, você soma, vive coisas, mas no fim é você com você, porque só você conhece essa história, né? E agora a gente conhece essa história. Muito obrigada, Ju. Muito obrigada Pé, a você. pessoal. Tchau, gente. Ai, adorei. A pessoa tão como? Fugindo da chuva que começou. Venha, Juliana. Eu deixei umas coisas aqui na mesa.